Olá, amigos e amigas. Vamos começar uma jornada do nosso curso de marketing político. Venha conosco para uma viagem maravilhosa que vamos fazer a partir de agora. Desde a antiguidade, que a gente busca um governante ideal. A gente busca um governante referencial. Para tanto, a humanidade passou por diversos processos e o que nós encontramos? Sucessivos governos bons e sucessivos governos ruins. Eu digo sempre que uma nação só se desenvolve com bons governos sucessivos, com bons governos um atrás do outro. E o lado do governante? Ele compreende as classes sociais? O seu candidato a prefeito, a prefeita, a governador, governadora, ele compreende o pensamento das classes sociais no Brasil? Ele compreende quanto a sociedade atual é individualista? E como é que eu posso promover a mobilidade social na minha cidade, no meu município? Como é que você vai orientar o seu candidato, você profissional do marketing? Quais são os desejos e as necessidades dessas classes sociais? O que é que cada uma busca? E qual o papel da liderança no processo político? Nós temos que formar bons governantes. Porque muitas vezes a política a gente pensa que só precisa do carisma, mas a gente precisa da boa formação para executar as políticas públicas. Como pensa a grande massa? Aqueles que não têm representação, como é que pensa o empresariado da sua cidade, do seu estado? Quais são as instituições de classe? Como pensam as instituições de classe com a vocação econômica da região que você vai atuar? Quais são as carreiras e cargos de confiança na gestão pública? Como é a sua comunicação? A imprensa é amiga ou inimiga? É uma pergunta que eu estou fazendo a vocês. A gente tem que saber lidar com isso. E nosso curso de marketing político você vai saber de tudo isso. O primeiro módulo do nosso curso, que são 15 módulos, ele fala sobre os alicerces do jogo político. Quais são os alicerces do jogo político? Que tipo de candidato é o seu? É um candidato vitimista? Ingênuo, desconhecido, empresário, pregador, saudosista, carismático? Eu tenho que definir qual é o meu tipo de candidato. E começar a trabalhar todo um processo de imagem deste candidato. Porque nós votamos na imagem que o candidato se apresenta para a sociedade. Eu vou falar de imagem logo em seguida, no módulo seguinte. Olha só, eu tenho que definir que tipo de candidato, com quem eu faço aliança, com quem eu não faço aliança de jeito nenhum. Tudo isso são os alicerces do jogo político. Qual partido que eu vou escolher? Qual partido que eu vou me filiar? O módulo 2 trata de preparando o terreno da candidatura. Módulo 2. O que é pré-campanha? É esse período que vai da agora até as convenções partidárias. E você colocar a campanha na rua. Enquanto isso não acontece, tudo é pré-campanha. Na pré-campanha é o começo da organização, a busca das alianças, as buscas do espaço político, a busca do partido, a busca dos candidatos a vereadores. É isto que a gente faz nesse período que já começou. As pessoas estão se movimentando para 2024. E você?
vai deixar para a última hora? E você já pensou nas demandas da sociedade? Porque pensando nas demandas da sociedade, que eu vou elaborar o meu programa de governo. E recursos financeiros, onde é que eu vou buscar? Eu costumo dizer, senhores candidatos, candidatas, futuros alunos, eu costumo dizer que sem dinheiro nem comece. Né? Então eu tenho que buscar. Eu não posso vender a alma ao agiota, né? Essas pessoas que financiam campanha, porque certamente você vai ter grande desabor na sua gestão, porque você vai se atrapalhar nas finanças públicas e, consequentemente, vai ter conta rejeitada, não vai fazer uma boa gestão e, muitas vezes, nunca mais se candidata a nada. Olha só, módulo 2, módulo 3, eu tenho que avaliar o cenário. Que cenário eu vou avaliar? Qual o cenário político estadual? De que lado eu estou? Eu estou contra o governo ou favorável ao governo? O cenário político na Bahia, no Piauí, em Santa Catarina, em todos os estados da federação, você tem que avaliar a situação do seu candidato. Por quê? Porque os recursos da prefeitura, eles são escassos e eu preciso buscar dinheiro no governo federal ou no governo estadual. Para tanto, eu tenho que fazer uma avaliação política de primeira qualidade, com especialistas. Avaliação de quem está no poder. Quem você quer tomar o poder? Como é que ele está? Como é que ele se encontra? Ele está bem? Está mal? Como é que eu desconstruo a imagem dele? Está vendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nunca subestime o poder da máquina. Nunca subestime aquele que está no poder. Porque a máquina tem, todo dia 10, dia 20, dia 30, os recursos financeiros. Então, respeite o poder da máquina. A expectativa dos eleitores. Você tem que entrar na cabeça do eleitor para saber quais são as expectativas dele. O que é que ele espera de um candidato? Ele quer o favor pessoal ou o favor coletivo, a política pública? Ou ele está preocupado apenas com o favor pessoal? A gente tem que conhecer a alma do eleitor. Tá? E sem conhecer a alma do eleitor, nem comece que você vai se complicar na hora de conversar com esse eleitor e pedir o voto a esse eleitor. Como é que está o cenário econômico e social? Como é o cenário econômico e social do seu município? Qual o DH do seu município? O que é que você pretende fazer com os índices de desenvolvimento sociais? Tudo isso vai constar lá no seu plano de governo. Tá vendo, minha gente? Grandes erros de campanha que levam à derrota. Eu vou contar muitos casos em nossos cursos. Ok, módulo 4. O módulo 4 eu vou falar do mapeamento do território político e eleitoral. Vou mapear o território político, a minha cidade, o meu estado. Vou dividir a minha cidade em X bairros, vou conhecer cada bairro. E como é a sua imagem? Porque o eleitor, ele não vota em você. Ele vota na imagem que você transmite. Porque só quem ele conhece profundamente é sua esposa, seu esposo, seus filhos, filhas, netos. É que ele conhece profundamente. O eleitor vota na imagem que você transmite. Quantas vezes você achava uma pessoa antipática, chata, estúpida, e depois que você conhece mais profundamente, você diz assim, poxa, eu tinha uma imagem diferente desta pessoa. Então a gente volta na imagem. A gente não pode dissociar demais a imagem da personalidade. Porque não adianta eu transformar um cidadão em brincalhão quando ele não é brincalhão. Não adianta eu transformar um cidadão
engessado. Eu tenho que deixar ele livre. Mas construir uma imagem. Porque pior do que construir uma imagem é quando você tem sua imagem desconstruída por corrupção, por cassação de mandato, e depois para construir isso dá trabalho. Eu construo a imagem e também reconstruo. Lula teve a imagem dele dilacerada. Tá aí, hoje é presidente da República do Brasil. E eu vou reconstruir essas imagens. Imagem e autenticidade, eu não posso estar distante, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser eu. Imagens. E como pensa o candidato? Qual o posicionamento dele em relação aos grandes atores sociais? O que pensa o seu candidato sobre LGBTQIA+? O que é que pensa o seu candidato sobre movimento de sem terra? O que pensa o seu candidato sobre os jovens? Sobre os idosos? Tá vendo? Eu tenho que saber como pensa o seu candidato. A imagem perante o eleitor é o que vai sedimentar que o eleitor vote em você. A imagem e os atributos valorizados pelo eleitor, porque a gente tem que saber o que é que o eleitor valoriza num candidato. Muitos eleitores valorizam a simplicidade, outros valorizam a arrogância, a estupidez. E a gente vai convencer esse eleitor que eu não vou ser estúpido e que nem você arrogante. Tá vendo? Qual a imagem que eu quero passar para a população? De competência, de firmeza, de tocador de obras? Que eu vou mudar o meu município? Eu quero vender ao eleitor a continuidade? Eu vou vender ao eleitor o radicalismo e o populismo? Olha só. Tudo isso, profissional de marketing, somos nós que decidimos junto ao nosso candidato. Módulo 5, conhecendo o eleitor. Como ele se informa? É na televisão? É no Jornal Nacional? É no jornal de outras TVs? Como pensa? Como decide o seu voto? Como é que o eleitor decide o seu voto? Você sabe? Então vem com a gente. E o eleitor mediano? O eleitor que acha que é informado? E aquele de baixa informação, que vota no que um patrão mandar, no que um patrão pedir? Qual o interesse desse eleitor pela política? É baixo? É alto? Tá vendo? Qual o modelo de racionalidade desse eleitor? Olha quanta coisa nós precisamos saber sobre o eleitor para botar uma campanha na rua. Quais são os atalhos cognitivos que eu vou conhecer do eleitor para botar a propaganda certa na mão dele? Qual partido político? Você pesquisou perante o eleitor qual partido político que ele mais gosta? Para você fazer a sua escolha? Tá vendo? Qual o atalho cognitivo que o eleitor tem com isso? A avaliação da competência e a avaliação moral. Tem eleitores que são moralistas. Não querem aquele cidadão que agrediu uma pessoa, ou que dá tiro, ou que tem irmãos valentes, e que tem irmãos que é brigador. O eleitor olha tudo isto. Tá bom, não? Ok. Oratória. Como é que anda a sua oratória? Porque o eleitor é convencido pela palavra. E como é que anda a minha palavra? Como é que anda o meu discurso? A oratória é sedutora. A oratória é o passo para o convencimento. A oratória, os carismas, os grandes líderes da humanidade, todos foram grandes oradores. Todos. Os grandes líderes, porque tem uns aí que não sabem nem falar. Tá? Ok. Módulo 7. Pesquisa eleitoral. Como é que eu avalio uma pesquisa? Como é que eu analiso uma pesquisa? A diferença entre pesquisa e enquete.
Enquete é simples. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Mas eu tenho que estudar na pesquisa qual é a tendência do eleitorado de 16 a 30 anos, qual a tendência do eleitorado de 30 a 40 a 45. Eu vou estudar todo o extrato social. É isso que uma pesquisa me faz. O que é que pensa cada bairro de sua cidade? O que é que cada bairro quer? Eu ir lá naquele bairro e fazer aquele discurso. Venha com a gente que vocês vão aprender tudo isto. Módulo 8. O módulo 8, a gente vai tratar só de erros de campanha que levam à derrota. Quem não tem um correligionário que briga com todo mundo, em vez de ganhar o voto, ele perde. Porque em eleição não tem conta de subtrair. Em eleição só tem conta de somar. Cada voto que você perde, você pode perder a eleição por 1 voto, por 2, por 12, por 10. Eu já perdi uma eleição por 8 votos. Então eu tenho que escolher bem as pessoas que estão do meu lado. Eu tenho que escolher maravilhosamente bem para que todos tenham uma eleição maravilhosa. Módulo 9. Preparação para o combate. O combate começa lá em agosto de 2024. É a campanha propriamente dita. Até agora, a gente só fez pré-campanha, só falamos de pré-campanha. E como é que anda a sua campanha para começar em agosto de 2024? Quem vai financiar a sua campanha? Como é que está seu plano de governo? Já fez? A montagem da equipe de campanha, a estrutura da campanha pobre, da campanha rica, realização de pesquisas de diagnóstico e definição final da estratégia. Qual a estratégia política que eu vou usar? É bater no meu adversário ou vou apresentar proposições? Nós temos que definir isso. Eu já tenho definido em minha cabeça qual é a minha imagem. Duda Mendonça, em 2002, depois de 3 derrotas consecutivas, ele pega Lula, apara a barba, veste um belo terno em Lula e criou uma imagem. Qual a imagem? Do Lulinha Paz e Amor. Eu tenho que criar essa imagem. Tá certo? Que não pode fugir do meu caráter, de minha personalidade. Parte 10, módulo 10. Quais são as fases da campanha? Pré-campanha, campanha e a vitória, a boca de urna. A boca de urna e a vitória. O que é que eu fiz em cada uma dessas etapas? O que é que eu fiz na minha pré-campanha? Na minha campanha? O que é que eu vou fazer na boca de urna? Eu tenho que fazer toda a estratégia, desculpem, né? Como é que eu começo a consolidar a minha campanha? Lá na pré-campanha você já deve estar consolidado, que a campanha agora são 45 dias apenas. São 100 metros rasos. Então eu tenho que começar desde agora, de outubro. Desenvolvimento da candidatura, os 10 últimos dias da campanha. O que é que eu vou fazer nos 10 últimos dias? Que é decisivo, principalmente quando as pesquisas apontam que existe 20% de indecisos. E esses indecisos está esperando você convencê-lo. Por isso que eu tenho que estudar a pesquisa, eu vou direto no número de indecisos. Ok? Ok, professor Ivaldo? O módulo 11, nós vamos tratar de mala direta. Ah, não tem mais mala direta. Não precisa dizer isso. Hoje nós temos as grandes redes sociais, e as grandes redes sociais é a mala direta. É nas redes sociais que eu vou fazer a minha pré-campanha, a minha campanha e a minha vitória. Quais redes sociais? Ah, mas o pessoal não lê. Eu falo. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ouvir. Inovações constantes. A maior característica do ser humano é a sua inovação constante. Essa parte é muito importante em nosso curso, hein? Buscando a reeleição. Você, que foi eleito em 2020,
que está indo para a reeleição. Você que foi contratado para fazer uma campanha de um candidato que vai para a reeleição. Quais foram os principais erros que você cometeu? Qual foi a gravidade deles? Do que você prometeu em 2020, quantos por cento você realizou? Está vendo? Sua votação em 2020, será que vai superar de 2024? No exercício do seu mandato, você ampliou ou perdeu apoio? Você buscou alguém da oposição ou você perdeu gente da situação? Como está a sua imagem depois de 4 anos de mandato? Qual o contexto político de 4 anos atrás? Como era Ibotirama? Como era Santo Amaro? Como é que era Cachoeira? Há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, como era o governo do Estado? Quem era o presidente da República? Você está vendo? Qual a próxima eleição que você vai disputar se você sair? Como você se saiu no cumprimento de tudo que prometeu? Ainda na reeleição. A reeleição é entre a continuidade e a mudança. Porque se eu fui ruim no primeiro mandato, eu tenho que propor um mandato mais arrojado. Mas para isso, eu tenho que gerar confiança na população. Está vendo vocês que não é fácil ir para a reeleição? Como está a candidatura da oposição? Qual a sua credibilidade? Qual a credibilidade do seu projeto político? Quais são os cuidados com a publicidade oficial? Você pode ser caçado pela publicidade oficial mal feita. Ok. Quais vantagens e desvantagens de começar logo uma campanha? Eu posso começar uma pré-campanha agora, ele vai falar, mas eu vou apanhar muito. São os ônus da política. Mas você tem que começar. O que fazer na pré-campanha, na campanha? Como é que eu preparo o meu plano de governo? Que é uma parte muito importante, porque o marketing não comunica nada. O marketing comunica conteúdo. E qual o conteúdo da minha campanha? Quando veio a decisão de concorrer, quem tem passado sujo, tem que botar as barbinhas de molho. Quem tem passado sujo, porque marketing é mesmo que padre, médico, você tem que dizer o que sente. Advogado, e eu vou buscar uma forma de lhe defender. Tá certo? Dentro do marketing político. Tá vendo, meus amigos, que não é fácil? E problemas de família? Eu já participei de uma eleição que o candidato tinha 14 irmãos e era um mais valente do que o outro. No dia da eleição, ele agrediu, um dos irmãos agrediu o candidato da oposição e o candidato da oposição ganhou as eleições, tá certo? Será que posso ganhar? Será que posso perder? Que a eleição ganha-se ou perde-se. Tá vendo? Tudo isso eu tenho que pensar. Como é que vai ser sua boca de urna? O que é que você vai orientar, profissional de marketing, ao seu candidato, à equipe da candidatura? Como atuar na boca de urna? A boca de urna, ela acontece de várias formas. Mas no curso a gente detalha cada uma dessas formas. 2 de outubro, 3 de outubro, primeiro domingo de outubro, vamos resumir assim. Primeiro domingo de outubro, eleições. Vitória. E eu tenho um curso chamado Ganhei as eleições. E agora? Qual o discurso da vitória? Como é que você vai dirigir-se à população? Como é o cumprimento dos acordos que você fez na eleição? Você vai cumprir todos os acordos ou fez só para ganhar a eleição? Qual é a minha equipe que vai dirigir os destinos do município comigo? E não esquecer de fazer um curso de capacitação dos futuros secretários, diretores, coordenadores,
Aqui, no Instituto Brasileiro de Gestão por Resultado, nós temos um curso de formação da futura equipe dos candidatos vitoriosos ou das equipes que eu vou mudar no meu segundo governo. É isto que é fazer marketing político. É marketing político, que eu costumo dizer que é de A a Z, né? A gente estrutura toda a campanha, deste momento até a vitória final e até a formação do governo. Venham para o Instituto Brasileiro de Gestão por Resultados e faça a melhor campanha do mundo em sua cidade. Um grande abraço e fique com Deus.